um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Você com certeza já conhece essa história. É a parábola do filho pródigo. E diz assim Lucas 15, versículo 11 em diante. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda entre os filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou todos os seus recursos, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo o que tinha, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a passar necessidade. E foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-te-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me conforme um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e se movendo de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e lhe beijou. Deus, que no nome de Jesus e através da unção do teu Espírito Santo, essa palavra ela possa vir como uma palavra rema, como uma palavra revelada diretamente do trono do Senhor, e ela venha penetrar na nossa alma, no nosso espírito, e que no nome de Jesus a tua glória venha ser manifesta nesta hora, é no nome de Jesus, amém. Querido amigo, querida amiga, você muito provavelmente conhece esta história, conhece a história do filho que sai da casa do pai, que gasta, que isso, que aquilo, e quando nada mais lhe resta, ele volta para os braços do pai. Nós muitas vezes pregamos esta palavra referindo-se àquela pessoa que estava na igreja e que se desviou e que acha que não pode voltar mais. Nós sempre dizemos: olha, volta, porque o pai está de braços abertos para você. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você nesse instante. Eu quero falar sobre algo que o Espírito Santo me trouxe à mente, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração através desta palavra. Desde criança você sempre ouve falar sobre destino. Desde criança nós ouvimos as pessoas dizer: olha, tudo está escrito. Olha, se você tem que passar por isso, se você passa por aquilo, está escrito. O seu futuro, a sua história já está toda escrita. Existe até um velho ditado que diz que Deus escreve certas por linhas tortas. Então o que tem que acontecer, vai acontecer. Eu quero dizer para você que eu nunca acreditei nessa história. Eu nunca acreditei em destino. Mas nos últimos dias Deus tem revelado algo ao meu coração. Deus tem revelado ao meu espírito uma palavra poderosa. E essa palavra começou com uma pergunta. Ele começou me perguntando assim: Isaac, você sabia que quando você foi gerado no ventre da sua mãe, que quando você foi ali, estava crescendo no ventre da sua mãe, quando você saiu de dentro do ventre, você sabia que o seu destino já estava definido? O salmista diz que nós fomos vistos dentro do ventre da nossa mãe como ainda uma substância informe, que os nossos ossos não foram encobertos ao Senhor, que Ele viu enquanto nós éramos formados dentro do ventre da nossa mãe. E eu comecei a pensar nessa grandeza daquele bebê sendo formado, daquele bebê crescendo ali no ventre da sua mãe, e Deus perguntando a mim: você sabia
que o seu destino já estava definido. Você sabia que o seu destino já estava traçado. E eu comecei a perguntar: Senhor, como assim? Me explica, me revela, fala comigo. E ele começou a dizer: olha para o filho pródigo. Olha para o filho pródigo. Ele tinha tudo na sua casa. Ele tinha o cuidado do seu pai. Ele tinha o cuidado da sua mãe. Ele tinha os recursos financeiros da sua família. Ele estava debaixo de um cuidado da sua família. Ali ele tinha segurança física. Ali ele tinha segurança espiritual. Ali ele tinha segurança familiar, segurança emocional. Mas ele achava que tinha projetos maiores. Ele achava que seu pai e a sua mãe não sabiam de nada, que ele poderia se dar muito bem sozinho. É assim que os adolescentes pensam hoje. O papai e a mamãe não sabem de nada. Eles, com 13 anos de vida, 14, 15, 18, 21, eles já viveram tudo o que eles podiam viver, e eles sabem muito bem como decidir a sua própria vida. E eu comecei a dizer: sim, Senhor, estou vendo o jovem, estou vendo ele indo na sua casa. E Deus disse assim: quando eu criei o homem, quando eu criei Adão, ele estava como o filho pródigo. Ele estava debaixo do meu cuidado. Ele estava debaixo da minha mão, da minha atenção. Gênesis capítulo 2, o Senhor me levou para Gênesis capítulo 2, versículo 7. E diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. E plantou o Senhor no jardim do Éden, na banda do Oriente, e colocou ali o homem que tinha formado. E fez Deus brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 18, versículo 15. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim para lavrar e cuidar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E Deus então falou: olha para Adão no jardim do Éden. Olha para Adão ali naquele jardim. Eu cuidava dele como um pai cuida do filho que ama. Eu provia todas as necessidades dele. Eu cuidava de cada situação que envolvia a vida de Adão. Enquanto Adão estava no jardim do Éden, ele tinha segurança, ele tinha cuidado, ele tinha provisão, ele tinha um senso de realização. Mas um dia Adão, como filho pródigo, olhou para si mesmo e disse: eu sou maior que Deus, eu sou melhor que Deus, eu quero ser igual a Deus, eu posso lutar pelas minhas próprias forças, eu posso lutar com a minha própria capacidade. Então nós encontramos no capítulo 3 toda a história da serpente tentando a mulher, fazendo com que ela desobedecesse ao Senhor. Vemos Adão comendo ali o fruto proibido, e como resultado, no versículo 23 do capítulo 3, a Bíblia diz: e o Senhor Deus lançou fora o homem do jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora tomado. Quando Adão, ele foi até aquela árvore e ele comeu aquele fruto, Adão estava dizendo para Deus as mesmas palavras que o filho pródigo disse para o seu pai: me dá a minha parte da herança, para que eu viva segundo os meus caminhos, para que eu ande segundo a minha própria vontade. E Deus começou a me falar: veja o que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele saiu da casa de seu pai, o seu relacionamento foi quebrado. Quando ele saiu da casa de seu pai, o relacionamento, a comunhão que eles tinham foi separada, foi rompida, porque ele tomou uma decisão: vou andar pelos meus próprios caminhos, vou
exatamente aquilo que eu quero, sem ter que dar satisfação a ninguém. O que Adão não sabia é que o resultado da sua atitude não apenas faria com que ele andasse com as suas próprias pernas, não apenas faria com que ele caminhasse segundo a sua própria vontade, mas o separaria de Deus eternamente, o levaria para longe de Deus eternamente. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possas ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso rosto, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouçam. A partir do momento em que Adão pecou, ele quebrou o relacionamento que ele tinha com Deus, ele rompeu a comunhão que ele tinha com Deus, e toda a humanidade foi separada do Senhor. Vejamos o que diz Romanos capítulo 5. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meu querido, minha querida, eu não estava lá no Éden comendo o fruto proibido. Você não estava lá no Éden comendo o fruto proibido. Mas a palavra de Deus diz que por causa do pecado de Adão, eu e você fomos separados de Deus. Eu e você fomos colocados para fora da presença de Deus, porque nós somos responsáveis, tão responsáveis quanto Adão pelo pecado dele. Por que eu estou te dizendo isso hoje? Porque os ateus, uma das desculpas para uma pessoa que é ateu, que diz que não acredita em Deus, eles dizem que se Deus existisse, não haveria sofrimento, não haveria dor. Mas eu quero dizer para você que o homem, ele decidiu andar separado de Deus. O homem decidiu caminhar sozinho. O homem decidiu, como o filho pródigo, pegar aquilo que ele tinha de dom, de talento, de recursos e dizer: eu sou Senhor da minha própria vida. A pessoa ofendida nesse caso foi o próprio Deus. A pessoa que foi desrespeitada nesse caso foi o próprio Deus. Quando o filho pródigo chegou para o pai e disse assim: pai, me dá a parte da herança, ele estava dizendo para o pai o seguinte: eu te quero morto. Pai, você vale para mim mais morto do que vivo. Eu não quero saber se você está vivo, pai. Eu não quero te honrar, eu não quero te respeitar. Para mim, o Senhor vale mais morto do que vivo. E quando nós olhamos nos noticiários hoje, quantas notícias ao longo dos anos que nós vemos de filhos que matam os pais por causa da herança. O homem, ele decidiu caminhar pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias forças. Ele decidiu fazer da sua vida aquilo que ele quisesse, independente de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus.
o que eu quero te dizer neste momento, o que eu quero que você entenda neste momento, é que quando você nasceu, você já estava separado de Deus. Quando você nasceu, você já estava distante do Senhor pela condição da criação humana, pela condição da desobediência de Adão, da desobediência de Eva. Por causa deles, por causa daquilo que eles fizeram, você, eu já fomos separados de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 12: ora, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você nasceu sem Deus, você nasceu separado de Deus, você nasceu longe do Criador. Existe o que eu posso te dar aqui como um exemplo real, é como um casal de escravos. Pense você num casal de escravos, marido e mulher que são escravos. Eles geram um filho. Quando aquele filho nasce, ele nasce debaixo da mesma lei que está sobre os seus pais. Ou seja, ele nasce debaixo de uma condição de escravidão. Toda a humanidade está sujeita à dor, ao sofrimento, à servidão, à escravidão e à separação do Senhor. Porque Adão quebrou o relacionamento. Porque Adão se distanciou da casa de Deus, da casa do Pai. Eu falei para você sobre o destino, mas esse destino que eu falei para você não é a respeito de acontecimentos da vida, não é a respeito de se você vai sofrer, se você não vai sofrer, se isso aqui de bom, se aquilo de ruim, que Deus decidiu que isso acontecesse na sua vida. Não. O destino que eu estava já falando para você no começo é que todos aqueles que nasceram separados de Deus nasceram com o seu passaporte carimbado: destino, inferno. Todo homem, toda mulher que está separada de Deus, que está longe do Criador, ele está condenado ao inferno. O teu vizinho, o teu amigo, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu irmão, a pessoa que senta com você no ônibus, aquela pessoa que você detesta, e até mesmo você, quando você nasceu, que você recebeu um passaporte para o seu destino final, lá foi carimbado: destino, inferno. Destino, morte eterna. Destino, você vai para o fogo do inferno por toda a eternidade. Quando eu era criança não, pré-adolescente, senão vocês vão achar que eu sou muito velho, havia uma música que dizia assim: quem foi que disse que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar? Os seres humanos, eles criaram essa visão de que se você não for uma boa pessoa, se você não fizer caridade, se você não ajudar os outros, se você não for uma pessoa boa para pai e para mãe, você vai ser castigado por Deus, e como castigo você será jogado no inferno. Eu quero dizer para você neste instante
que Deus não vai castigar, porque Ele só castiga aquele que é filho. E aquele que nasceu, já nasceu condenado para ir para o inferno. Não porque fuma, não porque bebe, não porque se prostitui, não porque adultera, não porque é homossexual, não porque rouba, não porque mente. Porque quando você lê a carta de Romanos, a carta do apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que todos estes e outros pecados é resultado do fato de nós estarmos separados de Deus. Eu não irei para o inferno por causa da prostituição, eu não vou para o inferno por causa do adultério, eu não vou para o inferno por causa do cigarro, eu vou para o inferno porque isto é o meu destino. Porque este é o destino traçado para toda a humanidade. Veja, vamos ver o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 23, diz assim: e disse-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus estava dizendo: olha, aquele que não crê em mim vai morrer no seu próprio pecado. João capítulo 3, versículo 18. João capítulo 3, versículo 18. Veja o que diz a palavra do Senhor: quem em Jesus crê não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Jesus, durante todo o Evangelho, ele veio à humanidade. As pessoas pensam que Jesus veio para curar, as pessoas pensam que Jesus veio para libertar, as pessoas pensam que Jesus ele veio para dar carro novo, para dar casa nova. As igrejas têm pregado isso hoje. Vem para Jesus que você vai ficar rico, vem para Jesus que você vai andar de Mercedes-Benz, vem para Jesus que a tua história, o teu casamento e aquilo outro vai acontecer na tua vida. E eu não vejo os pastores pregando hoje dizendo: se você não vir para Jesus, você vai para o inferno. Nesses dias que nós ficamos em jejum, o Espírito Santo começou a me inquietar. Ele começou a dizer assim: Isaac, quando você se converteu, você evangelizava, você pregava, você entregava folheto, e você era até conhecido como um pastorzinho. Por que, Isaac, que você pregava tanto? E eu disse assim: Senhor, é porque eu não queria que as pessoas fossem para o inferno. E ele me respondeu: então por que você não prega isso hoje? Porque elas continuam indo para o inferno. Nós vemos na TV testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu vim para a igreja, eu dei um envelope, eu dei uma oferta e a minha conta bancária estava devendo milhões e zerou. Eu tinha uma dívida lá e o meu nome desapareceu. Eu recebi um cheque, eu recebi um presente. As pessoas estão buscando a Deus por causa dos benefícios materiais. Outro dia eu estava passando numa rua e eu vi assim uma igreja: tenda de Davi, venha passar pela tenda de Davi e receba o teu milagre. E eu balancei a cabeça e falei: Jesus, tem misericórdia. E aí, passando numa outra rua, na frente de um outro lugar, tinha uma outra faixa: campanha do milagre instantâneo. O maior milagre instantâneo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa é livrar esta pessoa do fogo do inferno. Cada pessoa que nasceu neste mundo nasceu com esta sentença sobre a sua vida. Nós precisamos mudar o nosso pensamento nesse instante. Você, a pessoa que está sentada do seu lado, todos nasceram condenados ao inferno. Todos nasceram com esse destino traçado, com esse destino definido. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Livro do Apocalipse,
capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as coisas que nele estavam escritos, e segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e o inferno, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, que é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja, a palavra de Deus está dizendo que aquele cujo nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você até pode ter o teu nome escrito no livro da igreja, você pode até ter o teu nome escrito no livro da faculdade, você pode até ter o teu nome escrito no livro na calçada da fama, mas o teu passaporte está escrito: vai para o inferno, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida. Na Bíblia há duas descrições referentes ao inferno. Uma delas é um fogo que queima continuamente. Jesus frequentemente usava a palavra Geena para descrever o inferno. Geena era um depósito de lixo fora de Jerusalém, que estava sempre queimando. Jesus disse que o inferno era um lugar de larvas, fogo e tribulação. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corte-a, porque é melhor que entres na vida aleijado do que tendo as tuas mãos ires para o fogo do inferno, o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, aonde o fogo não se apaga. E se o teu pé te escandalizar, acorda-o e lança-o para fora, para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo do que tendo os dois pés seja lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, aonde o seu bicho nunca morre. Jesus estava dizendo: o inferno é um lugar de tormento, o inferno é um lugar de trevas. Mateus capítulo 8, versículo 12 diz que o inferno é um lugar de trevas, pranto e ranger de dentes. Qual é a imagem que nós temos desta palavra? Um lugar de solidão. Não só a separação entre o homem e Deus, porque você que está ouvindo essa mensagem, se você não entender esta mensagem e for lançado no fogo do inferno, lá você vai se lembrar que você ouviu e que você tinha uma alternativa. Lá as pessoas vão se lembrar que elas negaram a Deus. Aquelas pessoas estarão confinadas no inferno, serão lançadas nas mais profundas trevas da eternidade, sem ninguém para quem conversar, sem ninguém para com quem se virar, constantemente sozinho. O inferno é um lugar de dor, de sofrimento e de tormento. Ele é um lugar onde a pessoa será atormentada milhões e milhões de anos. Um lugar onde as pessoas um dia acharão: agora vai passar, e nunca vai passar aquele sofrimento. Mateus 25, versículo 41 diz assim: então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja, o inferno ele não foi preparado para o homem. O inferno ele não foi preparado para a humanidade. Ele foi preparado para o desobediente, para Satanás e para os seus demônios. Só que o homem também desobedeceu a Deus. O homem também
condenado a passar a eternidade separado do Senhor. Vamos ver mais um texto que diz, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não errais, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu já falei aqui um pouquinho antes, eu não serei condenado por causa de um desses pecados, porque estes pecados, eles são resultados de uma natureza caída, eles são resultados de uma natureza pecaminosa, eles são resultado da minha separação com Deus, são resultados de eu estar distante do Criador. Veja no livro do Apocalipse, no capítulo 21, essa lista, ela também é estabelecida. Ele diz no versículo 8: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Talvez você diga assim: mas pastor Isaac, eu vou à igreja, pastor Isaac, eu vou à missa, pastor Isaac, eu vou no culto, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola, eu faço caridade. A Bíblia, ela diz que não é por fazer caridade, não é por estar na igreja, não é por frequentar os cultos, por frequentar as missas, que você vai garantir um lugar no reino de Deus. Uma coisa que eu quero te deixar bem claro nesta hora é que o céu não foi loteado. Às vezes nós pensamos que o céu ele foi loteado. Nós pensamos que lá foi feito um bairro para os presbiterianos, foi feito um bairro para os batistas, foi feito um bairro para os assembleanos, foi feito um bairro para os da Universal, foi feito um bairro para os católicos, foi feito um bairro para os da congregação cristã, foi feito um bairro para os metodistas, foram feito um bairro para os das comunidades, como a comunidade Centro de Vida. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos passar pelo balcão do anjo, nós vamos pegar a nossa escritura de propriedade e vamos procurar o nosso bairro. Eu me lembro do meu pastor na minha adolescência, que ele dizia assim: não adianta você chegar no céu e falar assim: ah, Anjo, eu ia na escola bíblica dominical lá na igreja falando de tal. Ô Anjo, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. Ô Anjo, eu ia no culto lá na igreja falando de tal. Eu era discípulo do pastor, eu era membro da igreja de pastor fulano, do padre ciclano. E o anjo vai balançar a cabeça e vai dizer assim: desculpa, o teu nome não está na lista. O teu nome, ele não está na lista. Eu quero que você entenda neste instante que somente a misericórdia de Deus é que impede que sejamos destruídos e sejamos condenados ainda hoje. Apenas a misericórdia dele, apenas o amor dele é que impede que esse chão se abra e que nós sejamos tragados para dentro e totalmente destruídos. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 diz assim: e também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Pode ser que aconteça que para alguns de nós hoje Deus execute a sua ira e execute o seu juízo. Quando Deus falou com Abraão lá
você estar vivo, o fato de você estar respirando, o fato de você ter um emprego, o fato de você ter uma família, o fato de você ter saúde, o fato de tudo estar indo bem para você, não te garante que hoje Deus não possa executar juízo sobre a tua vida. Não me garante que hoje Deus não venha chamar a minha alma. Não me garante que hoje Deus não venha dizer: Isaac, chegou a tua hora. Chegou, Isaac, o momento aonde você vai prestar contas diante de mim. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você pode tentar preservar a sua vida, mas com os teus maiores esforços, eu te garanto, você não conseguirá segurança. Você pode ser batizado numa igreja, seja ela católica ou evangélica. Você pode frequentar missas, você pode frequentar cultos. Você pode adorar todos os deuses que existiam na face da terra, ser devoto de todos os santos. Isto não te garante que a tua alma não será atormentada no inferno. Isto não é garantia. Eu sou doutor, eu tenho diploma, eu tenho conhecimento, eu não preciso destas coisas. O teu diploma não garante a vida eterna. Eu canto no louvor da igreja, eu faço parte da homilia, eu sou coroinha. Isso não garante a tua entrada no reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesse instante, que existe uma esperança. Existe uma esperança para nós. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há no céu, do qual Paulo eu fui feito ministro. Há esperança. João capítulo 3, versículo 26. Você muito provavelmente já conhece esse texto. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera aí, eu não sou filho de Deus? Toda pessoa que nasce nesse mundo não é filha de Deus? Toda pessoa que vem neste mundo não é filha de Deus? Não. O único Filho de Deus é o próprio Senhor Jesus, o unigênito, o primeiro. Todas as pessoas que nasceram em semelhança a Adão nasceram debaixo de uma separação e se tornaram criaturas de Deus, se tornaram criações de Deus, mas não se tornaram filhos. Por um amigo eu até posso estender a mão, mas por um filho eu dou a vida. Por uma criatura eu até dou o resto de comida, mas para o filho eu preparo o prato preferido. E Deus está dizendo, Jesus estava dizendo através desta palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo assim: para que você seja livre do pecado, para que você seja livre do inferno, é necessário você crer no Filho de Deus. Você pode crer em Buda, você pode crer em Maomé, você pode crer em Maria, você pode crer no bispo fulano, no apóstolo ciclano, você pode crer no pastor, você pode crer no padre, você pode crer em quem você quiser. Mas se você não crer no Filho, o teu nome estará escrito no inferno. A tua passagem só de ida está decidida. Você vai para o inferno. Veja, vamos ler o que está escrito em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você sabe qual é a diferença entre império e reino? Reino é um país ou um local onde o rei governa sobre o seu próprio povo. Ou seja, o rei é alguém que nasceu ali, é alguém que faz parte da terra, é alguém que faz parte daquela comunidade. Ele é o rei, ali há um reino, ele nasceu daquele meio. Mas império, ele é um lugar aonde o soberano, o imperador, ele domina não só sobre o seu povo, mas sobre outros povos. Ele não é apenas senhor da sua própria nação, da terra onde ele nasceu, mas ele é senhor de outras nações, ainda que aqueles povos não queiram, ainda que as pessoas que morem naquele lugar, naquele país, não queiram pertencer, eles são. É assim que aconteceu com o Império Persa, com o Império Grego, com o Império Romano, com o Império Babilônico. Eles vinham e eles impunham a sua vontade. E é isso que o diabo tem feito com as pessoas. A única maneira de você livrar a sua alma do inferno, a única maneira de você sair de debaixo desse peso poderoso que Satanás, o imperador, coloca sobre a minha e sua vida, é entregando a sua vida a Jesus. Uma pessoa que não se rendeu a Jesus, querendo ou não, ela está sujeita ao império das trevas, à ação dos demônios e ao controle de Satanás sobre a sua vida. Por mais que você se esforce, sem Jesus você não pode salvar a sua alma. A única maneira que você tem para se livrar do inferno é entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: e quando vocês estavam mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e a cravou na cruz. Quando Deus olhou do céu e viu que nós, a humanidade, estávamos condenados ao inferno, ele chegou para Satanás e disse assim: eu quero comprar esse povo de você. E Satanás disse: olha, o preço é o sangue do teu filho. Jesus veio, Jesus foi para a cruz para que ele pudesse pagar o preço da nossa redenção, ele pudesse pagar o preço da nossa liberdade. Jesus pagou o preço para que o destino do nosso passaporte fosse mudado. A única oportunidade que você tem para mudar o rumo da sua vida é aceitando a Jesus como teu Senhor e Salvador. E o dia da escolha é hoje. Hoje é o dia de você mudar o destino da sua vida. Na
permanece debaixo do pecado. Romanos 6,16 diz: não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você tem a escolha. Você pode permanecer debaixo do pecado em direção ao inferno, mas você pode decidir entregar a sua vida a Jesus. Você pode decidir mudar a rota da tua vida. Você pode decidir aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário e ter uma mudança de destino. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Aos quais creem no seu nome. O dia da sua escolha é hoje. Você é senhor, é dono, dona da sua própria vida. Mas se você morrer sem Jesus, você não terá chance. Não haverá alternativa para a tua vida. A única alternativa para mim e para você é nos rendermos, é entender o sacrifício de Jesus. Ele disse lá no capítulo 3 de João: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vejamos o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. Talvez você seja aquela pessoa que crê na reencarnação. Talvez você seja aquela pessoa que crê no purgatório. Talvez você seja aquela pessoa também que até crê no batismo dos mortos, que você pode hoje se batizar em nome de um parente falecido. A Bíblia diz que a mim e a você está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não haverá segunda chance. Não haverá segundo round. Não haverá uma segunda oportunidade. O que eu quero dizer para você é que a morte ela acontece num abrir e no fechar de olhos. Num piscar de olhos a tua vida se vai. Quem garante que você vai sair do lugar que você está agora e você vai conseguir chegar aonde você deseja? O momento de você aceitar, de entregar a Jesus a tua vida é hoje. Talvez, se aqui vai uma palavra para aqueles que estão dentro da igreja, você vai à igreja, você, diante das pessoas, você faz tudo certinho, mas o teu coração é cheio de teia de aranha, mas o teu coração é cheio de mentira. Você é reto junto com os retos. Você é pecador junto com os pecadores. Você vai para a igreja, o casalzinho de namorado vai para a igreja, levanta a mão na hora do cântico, ouve a mensagem do evangelho, sai da igreja, na primeira esquina escura Jesus ficou na igreja e é um tal de mão passeia para cá, mão passeia para lá. Você vai na igreja, faz tudo isso, mas quando você chega numa rodinha, opa, cerveja cai dentro. Você vai para a igreja, mas no teu trabalho você se mistura na fofoca, na maledicência. Quero te perguntar uma coisa. Quando a rodinha dos escarnecedores, Salmos capítulo 1 está formada, estão contando piada suja, estão contando sobre prostituição, sobre adultério, sobre roubo, sobre mentira, e você está chegando junto, qual é a atitude que eles tomam? Vamos parar aí que o crente chegou. Se a gente continuar aqui, vamos receber lição de moral.
Ou você chega na rodinha e o negócio rola solto porque você não faz diferença? Você não é mais uma luz acesa, você não passa de uma vela apagada. Essa palavra agora vai para você. Mateus capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto se corta e se lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente que pensa que será salva por ter uma religião, mas Jesus disse que se não fizer a vontade do Pai, vai para o fogo do inferno. Mateus 16:24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a sua vontade, renuncie aos seus prazeres, renuncie aos seus desejos. Estou a fim de ter relação sexual agora, estou a fim de fumar um cigarro, estou a fim de tomar uma serva, estou a fim de tomar um uísque, estou a fim de olhar um site pornô, estou a fim de falar um palavrão. Negue a sua vontade, tome a sua cruz e siga. Eu quero dizer para você que hoje é o dia propício para você tomar uma decisão. Hoje é um dia propício para você mudar a rota da sua vida. Deus quer livrar a sua alma do inferno. Hoje é o dia de você sair de debaixo da ira do Senhor e livrar a sua alma do inferno. O filho pródigo, ele pediu a herança, o pai entregou. Ele decidiu ir embora, o pai deixou. Ele gastou tudo que tinha, o pai não fez nada. Ele gastou todos os seus talentos, o pai não fez nada. Ele passou a comer a comida de porcos, o pai não fez nada. Da mesma maneira, eu e você, nós podemos fazer o que quiser das nossas vidas, e Deus não vai fazer nada. O filho sofreu. O filho foi para uma situação muito difícil de sofrimento e de dor, e o pai não fez nada. Ele deixou que o filho fizesse tudo o que ele quisesse. Mas um dia, ele voltou a si. Lucas 15:20 diz: e levantando-se foi para o seu pai. Um dia ele olhou para si mesmo e disse: não, eu não quero continuar nisso, eu não quero passar nesse sofrimento. E eu quero dizer para você que se ele tivesse gerado filhos, os filhos dele iriam ser cuidadores de porcos. O seu pai seria riquíssimo, a sua família teria bem-estar, mas ele seria um miserável desgraçado passando necessidade, e assim seria a sua descendência. Mas um dia ele se levantou e ele voltou para casa. E a Bíblia diz que ele estava ainda longe do caminho, e o pai o viu. E quando o pai o viu, o pai correu e o tomou nos braços. Sabe qual vai ser a coisa mais terrível na eternidade? Vai ser quando muitas pessoas vão olhar para Deus e vão dizer assim: por que o Senhor me deixou sofrer? Por que o Senhor deixou eu passar por tanta coisa ruim? E Deus vai dizer assim: filho, eu queria mudar a história da tua vida, mas você não me deixou. Filho, eu queria te salvar, mas você não me deixou. Filho, eu queria mudar a tua história, mas você não me convidou. E hoje eu não posso fazer outra coisa a não
a não ser dizer a você: aqui não é o teu lugar. Eu tinha um lugar reservado para você. Eu tinha um lugar preparado para você, mas você não quis saber. Eu tinha um lugar preparado para você, mas você deu mais valor ao sexo. Você deu mais valor à satisfação da carne. Você deu mais satisfação à alegria que a bebida alcoólica te dava. Você deu mais valor aos benefícios do roubo, do dinheiro. Meu querido amigo, para nós encerrarmos, eu quero dizer para você: hoje é a hora de você se voltar para Deus. Este é o momento, esta é a oportunidade que você tem para se voltar a Deus. João 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é porque você frequenta uma igreja que você foi feito filho de Deus. Não é porque você tem uma religião que você foi feito filho de Deus, não. O apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quero te perguntar nesse instante: você tem certeza que você está salvo? Se você morresse agora, aí onde você está? Para onde iria a tua alma? Se você quiser entregar a sua vida a Jesus nesse instante, ou se você está na igreja e precisa fazer um concerto com Deus, esta é a hora. Eu quero te convidar a repetir esta oração comigo. Feche os teus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração e repita esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Assistindo esta mensagem, eu entendi que somente o Senhor pode perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador e peço que através do teu sangue eu seja limpo e purificado. Peço a Ti, Espírito Santo, que entre em minha vida, que encha a minha vida, tire dela tudo aquilo que não agrada a Deus e tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. E me ajude a me tornar o tipo de pessoa que deseja que eu seja. Que o meu nome seja escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero lhe aconselhar a procurar uma igreja onde a Bíblia é ensinada como a palavra e a verdade de Deus. Lá você encontrará pessoas que estão se preparando para ir morar na eternidade ao lado de Deus. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail ou do número do telefone que está aí no vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.